que é só isso. Agora pode chamar a pregadora? Então, vamos, meu amor. Minha linda. Diz que está nervosa. Prega muito e está nervosa. Vamos orar aqui pela vida dela. Deus, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que a tua palavra, Senhor Deus, já veio do céu, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus, ela como um instrumento do Senhor neste dia, Pai. Que todos aqui, Senhor Deus, possam sair cheios da tua presença, Senhor Deus. E que ela passe, Senhor Deus, aquilo que o Senhor entregou ao coração dela. Em nome de Jesus, amém. Lembrando uma coisa, hoje é culto de missões, a missionária Carminha está viajando, então hoje ela não está aqui, mas continua sendo um culto de missões, tá bom? Que vocês aproveitem o máximo aí, que eu tenho certeza que a pastora aqui está cheia. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Eu quero aqui já começar agradecendo a Deus, primeiramente por essa oportunidade. Deus já sabia no calendário dele, na agenda dele, que eu estaria aqui nesse dia. E eu agradeço ao bispo Fernando, à bispa Ana, agradeço à missionária Carminha, que ela disse que estaria assistindo ou assistiria amanhã. Então eu agradeço também pela vida dela, pelo convite que ela me fez. E agradeço a cada um de vocês que estão aqui, porque foi o próprio Espírito Santo que trouxe vocês aqui. Porque ainda que muitos não vieram no dia de hoje, alguns por alguns compromissos, mas Deus sabia e queria que você estivesse aqui. Então tudo o que Deus falar é com você que Ele quer falar. Não é com quem, mas fulano devia estar aqui hoje para ouvir essa palavra. É conosco. Assim como Deus falou comigo, Ele quer trazer a clareza, a luz da revelação da palavra de Deus. Amém? Então, acompanha comigo. Nós vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqueles que forem encontrando podem dando glória a Deus. Nós estamos num culto de missões e a palavra que Ele me deu está no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, essa partinha do início aqui já me chama a atenção. Nós não podemos falar de missão, independente de qual missão seja a sua. Pode ser que seja diferente da minha, mas a nossa missão é, como a bispa Ana falou aqui, é nós darmos continuidade como discípulos. Ele disse para nós sermos testemunhas dele, aonde a gente for, aonde ele enviar. E hoje eu estou com um coração muito, muito grata a Deus. Meu esposo não pôde estar aqui, nem minhas filhas, porque hoje tem o espaço jovem e ele dá aula. E hoje ele precisou acompanhar lá o pessoal. E eu estava aqui sentada, sem imaginar que duas intercessoras da minha igreja, a Isa, a Simone, trouxe a filha. E ali ela fez uma oração para mim antes de eu subir aqui nesse púlpito. E eu creio, irmãos,
que quem fala conosco nessa noite é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ainda que eu venha com uma história linda para vocês, seja bíblica, seja pessoal, se não for pelo Espírito, eu não consigo convencer você. Não consigo convencer você que Ele é amor, porque talvez já mostraram um Deus para você muito bravo. Eu não consigo convencer você que Ele redime e Ele tira você do lamaçal, do pecado, porque talvez não deram nada para vocês. E eu não consigo convencer você que Ele é justo se você uma vida inteira sofreu injustiça. Mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito que envia para uma missão é o mesmo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu não sei porque a gente tem tanto medo, e eu me coloco nisso aqui, mesmo eu crendo que Ele é poderoso, mesmo eu crendo que Ele protege a minha casa, que Ele me cura, que Ele faz todas as coisas. Quando vem o vento, quando vem o mar, as ondas grandes, eu fico com medo. E a impressão que eu tenho é assim, mas Vanessa, você fala desse Deus que faz as coisas, mas no momento da sua aflição você não consegue ver Ele do tamanho que Ele é. Ele acalma o mar. Então eu queria falar sobre, no culto de missões, eu queria falar sobre o poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer a vocês que não vou falar igrejas, nós, como ser humano, nós somos igreja. Nós não temos conseguido seguir adiante, fazer missões, ser testemunha. Talvez porque nós esquecemos quem é esse nosso Deus. Sabe quando a gente pede para Ele nos encher, para Ele nos transbordar, para Ele nos dar poder? Eu não sei se você já pediu, o Espírito Santo me dá poder. Gente, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós precisamos manifestar o poder dele, e através da palavra, através da revelação que nós estamos tendo todos os dias. Eu não sei se você consegue ver Deus nas pequenas coisas, ou se você vê Deus somente nas grandes coisas. Há 2 semanas, não sei se faz 2 ou 3, 2 amigas minhas, elas estavam na Dutra e capotaram o carro, deu perca total. Elas não tiveram nem arranhão, o bombeiro teve que tirar elas do carro, mas elas não sofreram dano algum. E o carro, perca total. E o que elas estavam falando em choque, diziam assim: ainda bem que nossos filhos não estavam aqui. Não sei o que aconteceria com essas crianças, mas Deus nos livrou. E começou a falar do quão Deus é extraordinário, do quão Deus é lindo, maravilhoso. E ali eu fui numa farmácia comprar um remédio, e eu encontro com um pastor muito amigo meu, que é o pastor Maico, que o bispo conhece. E ali ele só falou uma coisa para mim assim: Vanessa, você agradeceu a Deus pelo seu dia de hoje? Eu falei: agradeci, lógico que agradeci. E essas 2 moças são da igreja dele. Ele falou: nós tivemos um culto de ação de graças pela vida delas. E eu falei: Deus deu um grande livramento para elas. Ele falou: Ele deu para você hoje e deu para mim também. Acontece é que a gente só vê Deus e fala da grandiosidade dele nesses momentos que a gente vê de grandes livramentos. Mas sabe, existe uma historinha que um menino saiu com o seu cavalo para ir para a escola, e ali ele volta muito contente e fala assim para o pai: pai, eu fui e voltei
E nada, o cavalo ainda caiu na ribanceira, mas nós levantamos e não aconteceu nada comigo e nem com o cavalo. E ele todo feliz, pai, pai. E o pai fala para ele, filho, a mesma coisa aconteceu comigo, mas eu quero dizer para você que Deus fez um extraordinário, mais que extraordinário, porque eu fui para o trabalho, não caí na ribanceira, voltei do trabalho e eu e o meu cavalo estamos intactos. Moral da história para mim e para você. A gente só valoriza a vida quando vem uma enfermidade na nossa casa. A gente só valoriza a falta de água quando falta água na nossa casa. A gente só valoriza as pessoas quando a gente perde elas. Mas Deus, já nesse início, está aqui dizendo para cada uma de nós: valorize, gente. Porque nos momentos mais difíceis da sua vida, ainda que você tenha medo, Deus vem com uma palavra de encorajamento para vocês. Só que Ele prepara sempre alguém para te dar um suporte. Né, Cláudia? Ele prepara sempre alguém para te dar um suporte. É como se viesse como um descanso. Encosta aqui, engancha aqui e vamos, você vai se levantar. Eu ainda vou ver você de pé. E você vai entender que tudo que você entrou por essa porta hoje, que você tem enfrentado, porque eu duvido que tenha alguém aqui que está 100% com a vida sem nenhum tipo de problema. E o que alivia nós é que é só nesta terra, gente, é só nesta era que nós vamos chorar, que nós vamos sofrer, que nós vamos ter dores. E falta só um pouquinho para tudo isso acabar e a gente não sentir mais dor, a gente não sentir mais a enfermidade, mais a dor da morte e estarmos junto com aquele que está aqui hoje esperando por nós. Amém? E como eu falei para vocês que quem envia é o Espírito Santo, olha como que ele inicia aqui no 13. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, no versículo 4 diz assim: desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu chamado Bar-Jesus, que era um mágico e falso profeta, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora está aí sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele névoa escura e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Meus irmãos, neste momento aqui a gente vê a missão dada a Barnabé e Saulo. Aqui o Espírito Santo fala o nome dos dois que ele queria separar para esta grande obra. E aqui o Espírito Santo, separando esses dois, eles já
se deparam com anunciando o Evangelho, e no anúncio do Evangelho tinha um mágico ali no meio deles. E aquele mágico se opôs, porque era uma maneira que ele tinha de ganhar dinheiro do povo, sendo um falso profeta, sendo um mentiroso. Então a gente vê aqui que eles anunciavam o Evangelho, e olha o que o Evangelho faz com os nossos olhos naturais. Ele faz com que a gente enxergue, com que a gente veja aquilo que é sujo, aquilo que é mentiroso, aquilo que não presta. E se você vem e fala a verdade, ou seja, você denuncia a mentira, ali aquele governador que fala que ele estava ali atento, querendo ouvir, querendo entender, esse homem com o nome de Bar Jesus, ele quer atrapalhar todo o plano para que aquele homem não conseguisse ouvir a palavra que estava sendo declarada. Irmãos, imagine eu aqui nessa noite, me preparando, trazendo essa palavra para vocês, e eu declarando sobre a vida de vocês, que vocês vão viver, vão andar conforme o Espírito Santo vos ordenar. Vão para a direita, vão para a esquerda, conforme o Espírito Santo vos conduzir. Vanessa, nós temos uma viagem, eu não sei se a gente vai, o Espírito Santo vai te conduzir. Vanessa, nós temos um negócio a fazer, eu não sei se faço, eu não sei se a gente vai quebrar, eu não sei. O Espírito Santo vai te conduzir. São para coisas pequenas e para as coisas grandes, nós temos um Deus. Só que imagine, no nosso meio, um mágico, um feiticeiro, alguém que odeia a palavra, que odeia a luz, começar a fazer com que atrapalhe você de prestar atenção na palavra. Ou quando você renuncia o mundo para vir para Cristo, você ouve muitas coisas, do tipo, agora você não vai beber mais, você não vai fumar mais, você não vai mais sair com a gente, nossa, você está muito chato. E talvez, em muitos casos, a gente vê muitas pessoas não aguentam. Mas hoje, quem convence vocês é o Espírito Santo de Deus. Porque é tão bom, irmãos, é tão bom saber que temos um Deus que, seja na saúde ou na doença, nós estamos com Ele. Seja na guerra, seja na paz, seja no deserto, seja no monte, seja onde for, se Ele estiver com você, você estará em paz, ainda no meio do caos. Então não deixe que nenhum mágico, que nenhum outro Deus convença você de que estar aqui, de ouvir a palavra, de entregar a sua vida, é muito melhor do que estar na presença do Senhor. Ele está mentindo, porque o que é dele, ele já está condenado à morte eterna. E por isso que o inimigo das nossas almas, ele luta para nos levar para onde ele já foi decretado. Para nós não, para nós temos chance, para nós temos ainda o arrependimento. Nós temos um Deus que nos ouve e que fala conosco. Não aqueles que é feito de mãos, por mãos humanas. Quantas vezes orei, falei com uma imagem que tinha boca e não falava, que tinha olhos, mas não me via, que tinha ouvidos, mas não me ouvia. Mas quantas vezes a cura veio e eu dei crédito a esses deuses. Quantas vezes eu dei crédito para esses deuses com D minúsculo e não ao meu Deus. Mas Deus está falando conosco hoje.
Se atente somente ao único digno que é santo. É o nosso Deus, Ele não é um Deus desconhecido, como diz em Atos. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso. Aquela mulher, gente, que teve um encontro com Jesus. Ele pregou para uma única pessoa naquele dia. Uma mulher samaritana. E eu falo para vocês, gente, que quando eu leio a passagem dela, eu sinto uma mulher que ela foi tão rejeitada, que ela buscava o carinho, a carência, os afetos em homens. E ali a Bíblia fala que ela estava já no 5º marido, mas nem dela era. Ou seja, ela era uma amante. E a Bíblia vai dizer que a coisa mais linda, que ela fala assim, a Bíblia fala, muitos samaritanos daquela cidade creram nele com virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ela disse assim, ele me disse tudo quanto tenho feito. Você imagina você ter um encontro com Jesus? E vamos supor que você está no mundo, vivendo todas as coisas mais erradas do mundo. Você tem um encontro com Ele e Ele fala assim, você é a Vanessa? Sim, sou eu. Como que você sabe o meu nome, Jesus? Eu sei o seu nome. E você faz isso, faz isso, faz isso. Ela entendeu que aquele homem era um profeta. E aí Jesus fala para ela. Ela não tinha noção com quem ela estava falando, mas ela creu porque ele denunciou todo o pecado dela. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu, preparando essa palavra, eu até anotei essa frase aqui. Sabia que nós criamos um Deus parecido conosco? Nós temos que tomar um cuidado, porque se a pessoa, ela tem uma personalidade mais dura, mais forte, ela fala de um Deus mais duro, mais forte. Aquele Deus que castiga, aquele Deus que põe medo na gente. E eu fico imaginando Jesus falando com ela, não condenando ela por ser amante, mas falando de uma forma amorosa com ela. De uma maneira que ela quis entregar tudo, que convenceu ela do pecado, e ela sai correndo para contar e ganha a cidade inteira. E a Bíblia vai dizer que eles falam assim... E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos nele, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você já imaginou? Eu posso contar o meu testemunho pode edificar a vida de alguém, mas eu não posso ficar só no meu testemunho. Eu tenho que dizer que através da minha dor, através do vazio que existia em mim, Ele me fez conhecer quem Ele é. E para mim, irmãos, Ele se mostrou como um Deus de amor. Ele se mostrou como um pai que, ainda que corrige, que nós amamos os nossos filhos, mas também corrigimos eles. E isso é o amor. Mas a maneira que Deus nos corrige, a maneira que Deus nos exorta, é inexplicável. Porque ainda que eu seja dura com vocês, Ele não é assim. Ainda que alguém queira mostrar um Deus que castiga, um Deus que amedronta, um Deus que se você não vier, se você não fizer, você não vai, você não é merecedor, eu quero dizer, você não é pelo que você faz.
é por quem você é. E Ele quer que você tenha isso gravado dentro de você, a sua identidade nele. Sabe por quê? Porque quando você ama, você vem para fazer as coisas para Ele de maneira que você sabe que agrade a Ele. E nós vamos decorrer aqui, vocês vão até entender. Aqui ele diz que mais me chamou a atenção foi, na verdade, ele expulsa um demônio nesse dia. Ele olha fixo nos olhos desse mágico e ele chama esse homem que está fazendo arruaças, coisas ruins, mentindo para o povo, ganhando dinheiro de forma ilícita. Ele fala: ó filho do diabo, cheio de todo engano. E ali aquele homem fica sem poder enxergar. E quem estava ali, querendo ouvir a palavra, que era uma vida desse governador, esse homem creu em Jesus Cristo. O que eu quero dizer a vocês é que a sua missão, aonde você está, a gente sempre pensa em alguém fora, em algo longe. Mas às vezes a sua missão está dentro da sua casa. Ganhar o seu marido para Cristo, ganhar a sua esposa para Cristo, converter o coração dos seus filhos para amar como você ama a Cristo. Porque a nossa maturidade, gente, é diferente da maturidade deles. Nós já tivemos 15, 16, nós já tivemos 13 anos. E como convencê-los é somente papel do Espírito Santo. Mas esse mesmo Espírito quer me ensinar e te ensinar como você deve agir com cada um. Como você deve agir com os de fora e com os de dentro. Como eu sempre digo, a Bispa Ana, o Bispo Fernando me deram carona para vir para cá. Poucos minutos, eu fui super simpática com eles. Mas dentro da minha casa, eles não sabem como que eu sou. Só poderia dizer aqui o meu marido e as minhas filhas. Que às vezes eu fico irritada, que às vezes eu fico nervosa. Mas o Espírito Santo está nos orientando como devemos proceder em cada ato do dia. Eu não quero que vocês lembrem de Jesus somente no próximo domingo ou no próximo culto que vai ter aqui. Eu quero que vocês lembrem de Jesus porque o Espírito dele está sobre vocês. É sair daqui, é agradecer a Deus, é acordar, agradecer a Deus. Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Quem a gente tem para conversar, para falar do seu amor, para falar do que o Senhor fez comigo? O Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história. E acompanha comigo agora no 14, Atos 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se todo o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e dos judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar,
Sabendo disso, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Gente, aqui eu me perguntei para o texto, por que eles fugiram quando souberam que ia ser apedrejados? Porque logo em seguida eles realmente são apedrejados. Mas por que eles fugiram se eles sabiam que tinham que passar de tudo por amor ao Senhor? E ali eu lia e relia, lia e relia. E eu não sei aqui, mas talvez vocês lembrem de alguma situação. Eu anotei essa frase: a perseguição é a mola propulsora para que eles pudessem anunciar o evangelho de cidade em cidade. A perseguição trouxe, eu acredito, a Bispa Ana e o Bispo Fernando a abrir essa igreja. A perseguição no seu trabalho pode ser que faça com que você estava tão acostumado na sua zona de conforto que você nunca parava para pensar em buscar uma nova oportunidade, porque estava bom ali. Mas a pressão, a perseguição te faz pensar em uma nova oportunidade. Só que a gente não suporta sofrer a perseguição. Nós não gostamos de ser perseguidos. Nós não gostamos que falem de nós. Mas quando você entende que essa perseguição, na verdade, é para fazer você voar, para fazer você fazer aquilo que sem a perseguição você continuava fazendo as mesmas coisas. E ali, quando eles souberam que eles iam ser apedrejados, eles vão para essa cidade chamada Listra e Derbe. Fazer o quê? Anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Aí diz assim no 8: em Listra costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: levanta-te, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andou. Gente, nós estamos falando de um aleijado, de um paralítico de nascença. Naquele ambiente, ele olha para aquele homem e diz para ele: quando que eu aqui mandava um homem levantar e andar? Joga a sua cadeira de rodas. Bora para cá, vem aqui na frente, quero ver você andando. Pense você aí que está sentado. Você não precisa estar no púlpito. Você teria coragem de fazer isso pela fé, em nome de Jesus Cristo? Eu vou falar por mim, Vanessa natural. Vanessa aqui agora. Eu não faria. Eu não faria. Sabe por quê? Porque se esse homem não levanta e não anda, o que eu faço com a minha reputação? Mas o Senhor falou para mim assim: se meu espírito te impulsionar e eu mandar você fazer, você vai fazer. Porque não é você que faz, sou eu que levanto e ando. Mas eu quero dizer a vocês aqui, eu já estive aleijada e paralítica de ambas as pernas. Ainda com as pernas eu posso ver que pode ter pessoas aqui que não conseguem andar, pular e saltar. Mas Deus está dando uma ordem e eu quero profetizar sobre a tua vida. Apruma-te e levanta e anda, em nome de Jesus.
Se você vê que a sua vida está parada, que a sua vida, você não sai do lugar e algo te incomoda, é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa crise, mas de chegar no quarto e orar e falar assim: Deus, parece que eu não estou fazendo nada para o Senhor. Eu não evangelizo. Eu entro no mercado, eu pego o elevador com as pessoas que moram no meu prédio, e é incrível, elas me contam os problemas delas, e eu não consigo falar. Olha, eu podia pelo menos falar assim: eu posso fazer uma oração por você? O que te paralisa? O Senhor não nos chamou para sermos e ficarmos aleijados, paralíticos aqui. Ele está dando uma ordem para mim e para você: levante e faça alguma coisa em meu nome. Vocês têm esse poder. E sabe o que é mais lindo? Um pouquinho adiante, depois eu devo ler ainda aqui para finalizar, mas a palavra vai dizer que alguns filhos de Seva, acho que eram 7 filhos, eles vendo esse movimento de cura, de milagres, de prodígios, eles tiveram a ideia e foram fazer isso. Olha aqui o que acontece, só para eu não me perder. Nem precisa abrir, mas está aqui no 19. No 19:14 diz assim: os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você quem é? Eles foram fazer o que eles viram Paulo fazer, Barnabé fazer, e eles falavam assim: em nome de Jesus, o que prega Paulo fala de você, eu te mando embora, espírito maligno. Aí eles falavam: em nome de Jesus e o que Paulo prega. Um demônio olhou para ele e falou assim: conheço Jesus, sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas quem é você? Então, gente, nós temos o privilégio, porque os imitadores que querem ser imitadores dos filhos, que querem ser imitadores de Cristo, que querem usar o nome de Cristo, eles apanharam muito desses demônios. Apanharam muito. Eles queriam fazer imitando o que os homens de Deus estavam fazendo, e Deus não permitiu. E diante do que viram, ficaram assustados. A Bíblia diz que muitos creram em Jesus Cristo. O que a gente nota aqui, irmãos, que toda essa missão, em todas as cidades que eles passavam, o que me chamava a atenção é: cura ele fazia? Fazia. Limpava eles, tirava aquelas sujeiras que eles estavam fazendo. O que mais ele queria, o que mais ele condenava, era a idolatria daquele povo. E aqui a Bíblia vai dizer que depois que ele cura esse aleijado, eles dizem assim: as multidões começaram a gritar quando viram que esse aleijado estava curado. Eles começaram a gritar. Barnabé, esses deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas. E Paulo eles chamaram de Mercúrio. Só que o que eles faziam com esses deuses?
eles entregavam animais e queriam fazer holocaustos em forma de gratidão por que eles estavam fazendo. E aqui é lindo o que ele fala, ele diz assim, no 15, senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecer sacrifício. Eu não sei vocês, mas se nós estivéssemos num ambiente, o lenço de Paulo, ele não estando ali, o lenço dele curava as pessoas. Você imagina quando ele chegava no lugar. A facilidade que nós temos de idolatrar um homem é muito grande. Imagine Deus dando o dom de cura para alguém aqui. E você falando assim, toca nela e você vai ser curado. Porque é no nome de Jesus, ela vai orar e ela tem o dom de cura e ela vai ser curada. Aí um espalhou, fui curado. O outro espalhou, fui curado. Quem que orou por você? Que igreja que foi? Onde você estava? Foi lá. Começa aí. Começa aí. Só que o homem vai passar. O que vocês fazem com um homem? Nessa ocasião, eu fico imaginando, tá, gente? Paulo passando, Barnabé passando. As pessoas queriam, nem que fosse. Se o lenço dele curava, imagine tocar nele, gente. E aí ele dá uma lição para nós. Não ofereçam sacrifícios, não façam nada disso. Eu sou um homem com os mesmos sentimentos que vocês. E antes de começar essa primeira viagem missionária, existia um homem que sentou no trono, chamado Herodes, e as pessoas gritavam do mesmo jeito. Ele é um Deus, ele é um Deus, ele é um Deus. E ele ficou todo, se arrumou, ficou muito feliz por terem chamado ele de Deus. E esse homem chamado Herodes morreu na hora. E a Bíblia vai falar que a honra não é dada para homens, há somente o nosso único Deus. E Deus conhece o nosso coração. Se você faz o que você faz para o Senhor, estou falando no âmbito para o Senhor, é uma missão, Vanessa, é um projeto, Deus me deu. Se a sua intenção é ganhar muito dinheiro em cima das pessoas, Deus sabe. Porque aqui, tudo que era feito no final dizia assim, e muitos creram no Senhor e adoraram a Ele, somente a Ele. Por que pregarmos o Evangelho? Para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. E ainda que eu expulse muitos demônios, ainda que eu pregue muito a palavra, e eu fique muito feliz com isso, Jesus vai olhar para mim, na minha emoção de alegria, de todo mundo me elogiando, o Senhor vai falar para mim assim, não era para você estar feliz com isso. A maior alegria sua era que o seu nome esteja escrito ainda no livro da vida. Essa precisa ser a sua e a minha intenção, mas quem que nos ajuda? O Espírito Santo de Deus, gente. Ele não deixa a gente se corromper, ele não deixa com que a gente aceite o que todos estão aceitando. Mas Vanessa, o que as pessoas estão aceitando? Trocas.
se corrompendo com uma palavra, com um nome chamado dinheiro, que tem acabado com as pessoas, com o amor que as pessoas tinham por Jesus. Não deixe que isso, dentro do âmbito do seu trabalho, dentro de onde você estiver, não deixe que isso roube o amor que você tem por Jesus. Porque ainda tem, gente, não são todos. Ainda tem os que amam o Evangelho, ainda tem os que não cobram para pregar. Ainda existe. Eu já vi as pessoas dizendo, Vanessa, nós sabemos que existem valores estipulados para cada oferta, para cada... Não estipulem valor, você não tem um valor. O sangue de Jesus que foi morto, Jesus foi morto por nós. O sangue dele é um alto preço que foi pago por mim e por você. E eu não precisei pagar para estar aqui. Eu não precisei pagar para estar na presença dele. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Ele é a cura, ele é o remédio. Você sabe que quando você enfrenta uma enfermidade, seja na alma, seja física, se o médico falar para você comprar uma lista de medicamentos, você mesmo não tendo, você divide e fala, eu só vou sobreviver se eu comprar todos esses remédios. Depois outro médico diz, olha, faz isso, você vai lá e faz, você gasta todos os seus bens, todos os seus recursos para você ficar vivo. E sabe por que nós lutamos para viver aqui na terra? E Deus está falando para mim e para você. Eu quero que você lute para viver no céu comigo eternamente. E é para isso que vocês estão aqui, é para isso que vocês deixaram. Hoje podia estar em casa, descansando, vendo TV, fazendo qualquer outra coisa, mas vieram ouvir o que Deus quer falar com você. Então se movimente a partir de hoje. E se você não sabe para onde ir, como já aconteceu muitas vezes comigo, por onde eu começo, Senhor? O Espírito Santo vai te conduzir. Ele vai falar com você, ele vai te dar sonhos, ele vai usar pessoas, mas ele vai te conduzir. E deixa ele conduzir, porque do jeito dele é muito melhor. Do nosso jeito a gente tem que fazer, refazer, desfazer. E do jeito dele é certeiro. Ele sempre acerta. As pessoas dizem que Deus tarda, mas não falha. E eu digo para vocês, ele não tarda e ele não falha. Ainda que seja tarde para mim, ainda que seja tarde para você, mas já passou do tempo, já era, olha a idade que eu tô, não tem. Deus está falando, ainda há tempo. Ainda há tempo. E Deus está mandando com que a gente se levante nessa noite. E ainda que você faça algo para o Senhor, Deus está falando para você, faça mais, em nome dEle. E aqui foi o que eu tinha até anotado, que era o perigo da idolatria e de criarmos um Deus parecido conosco. É que nós, na verdade, não vemos as coisas como elas deveriam ser. Nós enxergamos como nós somos. E eu falo isso para vocês porque, diante das adversidades, diante das pessoas que a gente conhece, que a gente sai, eu sempre pergunto, quando uma pessoa não está muito legal, e aí eu falo assim, mas o que você tem? Ah, fulano me decepcionou. E aí o que a pessoa fez? A pessoa não fez, Vanessa. É o que a pessoa não fez. Só que, gente, nós criamos tantas expectativas em relação às pessoas. Nós fazemos tantos planos, tantos projetos, porque nós imaginamos que a pessoa
vá fazer ou tem que fazer de acordo com a nossa percepção. E muitos estão ali esperando a iniciativa do outro, a iniciativa daquele, e o outro nem sabe o que você está pensando, o que você está esperando. Eu sou psicóloga de casais, gente. Eu faço muito terapia de casais. E eu amo. E a primeira pergunta que eu faço para o casal, eu deixei lá assim como vai ser sempre com todos, porque nenhum até agora conseguiu me responder. Eles chegam bem aflorados, bem irritados um com o outro. E uma das táticas que eu tive era de não entrar com os dois juntos no primeiro, porque eu ia ouvir a versão dos dois, mas iam brigar como sempre era para mim no começo. Mas depois, na quarta, na quinta sessão, que já está mais calma, eu chamo o casal. E eu pergunto assim, eles contam toda a questão e eu pergunto assim para eles, como começou a briga? Um olha para o outro e não sabem. Mas vocês não lembram? Não lembro, Vanessa. Ó, nós estamos aqui já passamos X, Y, nós estamos aqui. Mas tá, eu quero saber como que começou. Ah, foi terça-feira. Eles estão lá no consultório na sexta-feira. Foi terça-feira. Tá, mas eu quero saber, vocês não conseguem lembrar do início dessa discussão? Não. E eu quero dizer a vocês o que vocês podem pensar, o que tem a ver casamento com o culto de missão. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Tudo que o Senhor foi falando comigo nessa tarde, eu fui anotando aqui para vocês. Talvez a sua maior missão é dentro da sua casa, como algo mais dificultoso, porque você tem um jeito e o seu marido tem outro. Você tem uma cultura e seu marido tem outro. E quem conhece o Dudu, mais o bispo, a bispa, as minhas amigas, a Paulinha, eu vim de uma família muito atordoada, com brigas, com discórdia, e ele veio de uma família mais tranquila, pacífica, não tinha briga, discussão. Eu era sempre fui mais agitada e ele mais calmo. E as pessoas diziam assim, mas é por isso que vocês combinam, porque você é muito agitada e ele é muito calmo. Mas sabe o que me irritava muito nele? A demora dele para fazer as coisas. Ou o não fazer as coisas. O mundo estava caindo, gente. Ontem mesmo a gente estava na casa de um casal e a gente estava falando sobre isso. O mundo está caindo, o caos está acontecendo. Eu estou assim, eu durmo e acordo pensando numa decisão que eu preciso tomar essa semana. E ele está assim, ó, ele dorme. Aí eu falei assim, como que você consegue dormir? Ele falou, eu estou tranquilo. No dia que a gente for fazer, eu vou lá e faço. Aí eu falei, mas você é objetivo, a gente tem que pensar como que vai fazer, como que vai resolver. Vanessa, no dia a gente pensa nisso. Nossa, eu tenho tanta coisa para me preocupar. Você acha que eu vou me preocupar com isso? Só que é um negócio gigante para se preocupar. E aí eu brinco com ele, como eu falei ontem. Eu falei, eu queria ser como você. E a minha maior missão, gente, foi quando Deus, teve um dia que eu vim aqui, chorei tanto para as meninas, para as mulheres que estavam aqui. Meu marido estava numa missão em Araraquara, ficou 3 meses fora pela empresa. E a gente se via a cada 15 dias e eu sofri muito porque a gente nunca ficou longe, nunca, um do outro, nesses 22 anos que eu estou com ele. E eu sofri muito, mas ali teve um trabalhar de Deus que foi, enquanto ele fazia a missão que a empresa tinha dado para ele, Deus estava realizando uma grande missão dentro de mim. Que sabe quando você fala assim para você mesma, como que esse homem te aguenta? Porque ele não estava ali mais para eu reclamar. E você acha que quando ele ligava de vídeo para mim à noite, eu ia reclamar de alguma coisa? Nem tinha. Foi o que eu falei para as irmãs aqui no dia. Cadê a toalha que ele não estendia, que ficava molhada em cima da cama? Ou a gente tem um cesto de roupa, ele colocava em cima do cesto. E eu, bravona mesmo. Só que o que eu fazia? Eu estendia a toalha e já xingava ele. E um dia, desses 3 meses, não tinha mais toalha dele para estender.
E ali eu falei, Senhor, eu estou sentindo que se eu perdesse esse homem hoje, o que adiantou todas as minhas brigas bobas, gente? Que eu acredito que vocês têm isso na casa de vocês. Começa com uma bobeira, começa com, principalmente quem tem filhos. A gente pode xingar, o marido não. E se o marido xinga, ou se a gente xinga, o marido fala para mim assim, ele faz assim com a mão, ó, menos. Aí eu fico assim, eu que sei, eu que estou falando. Eu não faço mais isso, gente. Toda vez que eu quero ser eu, Vanessa, dura, brava, eu lembro dos 3 meses que esse homem foi fazer uma missão fora, e eu falo assim, Deus não precisa levar ele mais. Agora se ele for, eu vou junto. Mas acabou, a missão dele acabou. E agora eu sei que nós temos uma nova missão. E essa nova missão começa amanhã, bispo. Dia 22, nós temos uma grande missão que vamos dar um início agora. E em breve vocês saberão. Mas eu quero dizer a vocês, gente, com a ajuda do Espírito Santo, vocês vão conseguir levar o casamento de vocês, levar a criação dos filhos de vocês, porque não está fácil. Não está fácil para ninguém, mas com Cristo, a Bíblia diz que nós somos não vencedores, nós somos mais que vencedores. Então vamos profetizar, vamos declarar, chega de papo difícil, de briga, de discussão em nosso lar, vamos falar sobre Cristo, vamos orar. Antes de dormir, junte com a sua esposa, junte com seus filhos, ainda que eles não gostem, que não queiram, pega na mão dela e fala, vamos orar, vamos agradecer pelo ordinário do nosso dia, que foi extraordinário, porque nós saímos e voltamos e estamos sem um arranhão. Aleluia! E podem se colocar de pé para nós encerrarmos. Abram a Bíblia de vocês em Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 22 de Apocalipse e o versículo é 17. A palavra do Senhor diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vão comigo em Isaías 55. O 55 foi quando o profeta que foi usado por Deus, profeta Isaías, ele diz assim no 55: ah, todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. E aqui foi a profecia, a promessa de um convite de salvação que Deus dá para nós. E eu chamei isso de missão convite, aonde em Apocalipse a gente vê quem que diz vem,
Poderia dizer somente a noiva, que é a igreja. Mas ele diz assim, o Espírito e a noiva. Então, a gente, junto com o Espírito, quando nós entoamos um louvor, quando nós cantamos, vem Senhor Jesus, quando nós agradecemos a Ele, nós estamos dizendo, junto a noiva e o Espírito que habita em nós, vem Senhor Jesus. Nós cremos no Senhor, nós aceitamos o que o Senhor tem para nós. E nessa noite, eu deixo com muita alegria essa palavra ao seu coração. E se porventura, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer aquilo que a gente chama de entrega a sua vida para o Senhor. Se você vier aqui, se você diante de todos aceitar esse Cristo que eu preguei para vocês, aceitar esse Deus de amor, aceitar esse Deus que não terá a morte eterna, mas a vida eterna para vocês. Se tem alguém, eu gostaria de orar pela sua vida, eu gostaria que você viesse aqui na frente e falasse junto comigo que a partir de hoje você quer esse Espírito Santo que fala com você, que direciona você. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de receber essa oração aqui juntamente comigo? Se você está aí, quiser levantar a sua mão, eu posso orar para você daqui mesmo. Tem alguém? Amém? Então, vamos fazer uma oração todos juntos de agradecimento a Deus por essa noite e depois nós vamos adorar o Senhor com louvor. Senhor Jesus, eu aqui, Pai, quero entregar e agradecer ao Senhor por esta palavra, Pai. A gente sabe que a palavra ela não volta vazia, é uma semente que foi lançada no coração dos teus filhos. E no tempo oportuno, aquilo que o Senhor tem que fazer, Pai, o Senhor vai fazer se assim Ele abrir a porta do coração, Pai. Mas eu quero aqui nessa noite, Pai, pedir que o Senhor abençoe cada um que aqui entrou, cada um, Pai, que esteve aqui ouvindo a Tua voz, Pai. Que o Senhor leve eles para casa em paz, em segurança. Que dê uma semana abençoada, uma semana de vitória para eles, Pai. Uma semana de sinais e maravilhas, de prodígios da parte do Senhor, Pai. Pois assim nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero, Pai, agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade e pelos meus irmãos que aqui estão, Pai, que um dia eu creio que morarão no céu comigo, Pai. Eu oro e te agradeço e todos aplaudam ao Senhor. Aleluia!